Pessoal, tudo bem com vocês? É com muita alegria que eu venho aqui hoje falar sobre o segundo vídeo com o tema ansiedade. O primeiro eu falei sobre autoestima, este será sobre ansiedade e o último, para finalizarmos a nossa série de vídeos, será sobre depressão. O Dr. Augusto Cury, que é um autor renomado, um psiquiatra muito conhecido e autor de várias obras, ele publicou um livro com o seguinte tema, com o seguinte título: Ansiedade, o mal do século. Eu fiquei pensando por que o Dr. Augusto Cury entende que a ansiedade é o mal do século, se sempre ouvimos falar que a depressão que é considerada o mal do século. O Dr. Augusto Cury nos explica da seguinte forma: ele diz que a ansiedade, quando já virou uma patologia, ou seja, uma doença, ela já está crônica, já virou síndromes, então ela deve ser tratada, porque senão ela desencadeará uma depressão. Pessoal, antes de entrarmos no cerne da ansiedade, eu queria definir o que é ansiedade para vocês. A ansiedade, ela é um ato emocional de apreensão por algo que vai acontecer, ou seja, algo que eu tenho que executar no futuro, como por exemplo, levar um filho para o colégio, receber um exame médico, prestar um concurso. Então é algo que me motiva, que me impulsiona a fazer alguma coisa. Depois que eu já realizei essas tarefas, ok, tá tudo certo, então eu posso voltar à minha normalidade, né? Já me preparar para outras atividades que eu terei que fazer. Essa ansiedade, sim, ela é normal, porque nós precisamos para nos sentir motivados a realizar alguma coisa na nossa vida. Agora, a ansiedade, como disse o Dr. Augusto Cury, que já virou uma patologia, que já está crônica, esta sim tem que ser observada e ela, entrando num grau excessivo, deve-se procurar ajuda de profissionais da área da psicologia e da psiquiatria. Então, essa questão da ansiedade excessiva, ela pode sim ir se transformando em síndrome do pânico e fobias. Eu vou apresentar dois tipos de fobias para vocês aqui agora, que é a fobia específica, que é aquela que todo mundo já conhece no nosso cotidiano, como medo de elevador, de água, de insetos como barata, e temos a fobia social, que é aquela em que as pessoas têm quando estão com medo de estar em público, né, de falar em público, fazer uma palestra, dar uma aula. Então essas questões da fobia, ela tem atrapalhado muito as pessoas. Então, já detectou que tem síndrome do pânico, que já está passando por fobias? Procure um profissional dessa área da psicologia e da psiquiatria para poder te ajudar. E o que ocasiona essa ansiedade excessiva? Então, nós estamos constantemente em busca da felicidade. Estamos 24 horas conectados nas redes sociais, né? Estamos ali vivendo o mundo tecnológico e já estamos perdendo o contato interpessoal com as pessoas, de conversar olho no olho, né? Como eu disse lá na autoestima, de conversar com o seu eu, para saber o que realmente eu gosto, o que realmente eu quero para minha vida. Então, estas questões, elas têm se agravado a cada dia e as pessoas não estão percebendo a gravidade dessa situação da ansiedade que elas mesmas estão criando, né? E estão desenvolvendo um quadro depressivo. O que eu acho interessante, que o meu professor de pós-graduação, Lucas Andrade, na aula de coach, ele abordou a ansiedade da seguinte forma, que a ansiedade, ela está muito relacionada com a falta de planejamento. E é isso mesmo, eu estou sempre pensando no futuro e não estou realizando o presente. Por exemplo, eu tenho que dar uma aula, eu tenho que fazer uma palestra, eu não me planejo, eu não faço um roteiro de aula, eu não estudo, e quando chega o dia, o prazo que eu tenho que fazer essas tarefas, realizar essas atividades, eu começo a entrar em pânico, porque o que eu vou fazer nesse momento, o que eu vou falar, quando as pessoas começarem a me questionar, então a pessoa já começa a entrar naquele quadro de ansiedade também. E quais os sintomas físicos que as pessoas sentem em relação à ansiedade? Né? A ansiedade, ela está muito relacionada ao nosso emocional. Então, o sistema nervoso do nosso cérebro, ele emite um sinal de alerta, onde meu coração dispara, fica acelerado, como se quisesse me dizer: se prepara porque você está enfrentando uma situação de perigo ou ameaçadora.
Muitas das vezes não, as pessoas que têm síndrome do pânico, que têm fobias, muitas vezes a situação está normal, não está acontecendo nada, mas ela já recebeu aquela mensagem que ela tem que se preparar. É onde ela começa a ter aqueles sintomas físicos de falta de ar, taquicardia, o coração fica acelerado, rubor facial, sudorese, dores de cabeça e dores físicas mesmo. Então, quando a pessoa já começa a perceber esses sinais de fobias, ela tem que procurar a ajuda de um profissional, como eu falei, ou da área da psicologia ou da psiquiatria. Né? Nós vimos que lá atrás, lá nos primórdios da humanidade, a questão de ameaça, de perigo para aquelas pessoas que viviam no tempo das cavernas, era a questão de se proteger de tempestades e de um predador, para proteger a sua família. E hoje nós vivemos situações muito amenas, como um encontro amoroso, falar com uma autoridade, falar em público, prestar um concurso. Isso daí já vira um bicho de 7 cabeças, eu já começo a entrar num quadro de ansiedade muito grande, onde eu poderia estar conseguindo resolver essas questões. E há pessoas que têm relatados que elas sentem sensações de desrealizações, ou seja, aquilo que não é real. Por exemplo, elas sentem como se elas estivessem em cima de uma esteira. Essas esteiras que a gente estamos acostumados a frequentar nas academias ou temos na nossa casa, que quando elas descem, elas estão tipo que flutuando, estão como se estivessem em nuvens. Vêm imagens borradas, vêm imagens duplicadas. Então as pessoas começam a adoecer, a sentir dores físicas mesmo, e aí as pessoas têm que prestar atenção nesses quadros, porque uma vez que não tratada, ela vai se desencadear em uma depressão. E o que nós podemos fazer, se não para resolver essa ansiedade, mas pelo menos para eliminar essas questões, né, de uma ansiedade excessiva? Nós podemos fazer coisas no nosso cotidiano que é possível. Por exemplo, cuidar da alimentação, né? Como eu já disse lá no vídeo da autoestima, mude aquilo que está te fazendo mal, troque a gordura, a massa, o açúcar por alimentos saudáveis. Comece a estar perto de pessoas leves que te façam sorrir, porque quando estamos felizes, o nosso corpo libera uma substância chamada endorfina, que é responsável pelo nosso bem-estar. Gente, procurar ficar longe do celular, né? Não ficar ali conectado 24 horas. Marque um horário para você poder estar vendo as suas mensagens. Inclusive eu, Kélida, já estou fazendo isso no meu dia a dia. Ficamos ali conectados e vendo mensagens que não tem nada a ver, que não vai acrescentar em nada na nossa vida. E nós estamos perdendo tempo no momento em que poderíamos estar realizando as nossas tarefas. Tenha mais contato com a natureza, faça exercícios físicos. Todos os médicos falam, para a ansiedade é necessário fazer exercício físico, né? Comece fazendo, que nem eu falei lá, pequenos movimentos, uma caminhada de 5, de 10 minutos. Se você não consegue estar em contato com a natureza durante a semana porque você tem muita correria, né? Sai cedo para trabalhar, quando volta já está à noite, priorize os finais de semana para você estar numa praça ou estar num sítio. A qualidade do sono é essencial, gente. Pessoas que não dormem bem são pessoas que desenvolvem um quadro ansioso muito grande. Então procure marcar um horário para você dormir todos os dias naquele horário e acordar num determinado horário também, né, em uma sequência, todos os dias. E procure fazer coisas agradáveis para você, né? Procure levar uma vida mais tranquila, uma vida mais relaxada, para você poder controlar essa ansiedade, porque a correria do dia a dia que nos faz isso, é como eu falei, a gente quer antecipar o futuro, nós deixamos de viver o presente para poder estarmos ali vivendo aquela correria, né? Muitas vezes coisas que nós poderíamos realizar neste momento, nós postergamos para o futuro e não nos programamos de forma, né, adequada. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês sobre ansiedade. Tem muito assunto para falar sobre transtornos bipolar, né, uma ansiedade muito crônica. Então, assim, a síndrome do pensamento acelerado. Então, eu vou deixar para outros vídeos que eu quero falar sobre esse tema com vocês também. E quero esperar vocês lá no terceiro vídeo da depressão. Pessoal, um beijo, fiquem com Deus e até mais!